Integral de superfície. Tópicos: área da superfície, integral de superfície de uma função escalar e integral de superfície de uma função vetorial. Área da superfície. Os pontos da superfície sigma são determinados pela parametrização, dada pelo campo vetorial R. Para cada ponto U e V, ele associa a um ponto no espaço. Esses pontos unidos formam uma superfície, parametrizada por três equações: x, que depende de U e V, y, que depende de U e V, e z, que depende de U e V. Como calcular a área de uma superfície? Digamos que R transforma, o campo vetorial R transforma o retângulo de lados ΔU, ΔV no paralelogramo curvilíneo ABCD. Para um paralelogramo suficientemente pequeno, a área ABCD é aproximado pelo módulo do produto vetorial do campo vetorial R, ΔU, ΔV. O somatório, ou seja, se fizermos uma subdivisão nesta superfície sigma, fizermos o somatório do módulo do produto vetorial, nós vamos ter aí aproximadamente a área da superfície. No limite, teremos que a área da superfície é exatamente igual à integral dupla do módulo do produto vetorial. Exemplo: a área do paraboloide limitado. Então, a equação que gera o paraboloide é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É um paraboloide com a concavidade para cima. Então, ele é limitado ali pelo plano z igual a 4. Eu vou considerar os pontos da superfície do paraboloide, onde z é menor ou igual a 4. Isso vai ficar limitado, né? O z vai ficar entre 0 e 4, porque o limite mínimo aqui do paraboloide é na origem. Bom, solução. Parametrização, podemos fazer uma parametrização simples, fazendo o x igual a u, o y igual a v, e z igual a u ao quadrado mais v ao quadrado, sendo o v, o ponto V, pertencente à região R. Projeção ortogonal da superfície em relação ao plano XY é o disco de raio 2. Então, calculando o produto vetorial por meio desse vetor R, chego em menos 2u, menos 2v e 1. Calculo agora o módulo do produto vetorial. Eu vou ter raiz quadrada de 4u ao quadrado mais 4v ao quadrado mais 1. Bom, jogo isso dentro da integral. Aqui eu vou precisar fazer uma mudança de variáveis. Faço u igual a r cossino θ, v igual a r sino θ. Substituo u ao quadrado mais v ao quadrado por r ao quadrado. Portanto, chego na integral dupla, onde θ varia de 0 a 2π, o r varia de 0 a 2. Aqui eu tenho o diferencial de área, né? Aqui vai ficar r dr, em coordenadas polares, e substituo o r ao quadrado o u ao quadrado mais v ao quadrado por r ao quadrado. Fica 4r ao quadrado mais 1. Fazendo substituições, substituindo 4r ao quadrado mais 1 por uma variável, digamos m, fazendo todas as contas, eu vou chegar em π sub 6 vezes 17, raiz de 17 menos 1. Esse é o valor da área. Toma cuidado, quando calcular a área, sempre esse valor vai ser maior que zero. Integral de superfície de uma função escalar. Definimos a integral de superfície de uma função escalar f
sobre sigma, dada por integral dupla de f ds. ds é diferencial de área da superfície, que vamos substituir por o módulo produto vetorial, du dv. Esses pontos x, y, z, ele atua sobre os pontos da superfície. São pontos da superfície, então vai obedecer às equações dadas pela parametrização. Isto é, pela parametrização R. E necessito, obviamente, antes de calcular o módulo produto vetorial, determinar o produto vetorial. Lembrando que esse vetor ele é normal à superfície. Exemplo. Digamos que f, a função escalar, seja z menos x ao quadrado mais xy quadrado menos 1. E sigma é uma superfície já parametrizada, dada por uv, u ao quadrado mais 1, onde o domínio é um domínio retangular. U varia de 0 a 2, v varia de 0 a 5. Então aqui eu já tenho até os limites de integração. Bom, calculo o produto vetorial do campo R, chego em menos 2u, 0 e 1. Calculo o módulo, fico com raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 1. Substituo x por u, y por v e z por u ao quadrado mais 1, que é a parametrização dada. Então, a função escalar f fica uv ao quadrado. Aqui eu substituo o ds pelo módulo produto vetorial, que é raiz quadrada de 4u2 mais 1. E aqui eu substituí o f, que é uv ao quadrado. Aqui são os limites de integração. Aqui eu vou ter que fazer uma mudança de variável. M é 4u ao quadrado mais 1. Portanto, dm é 8u du. Logo, u du, que vai aparecer aqui, vai ficar 1/8 de dm. Bom, e aí, fazendo as contas, eu vou chegar em 125 sobre 36 vezes 17 raiz de 17 menos 1. Tá? Eu não vou explicar todas as contas, mas aqui está o resultado da integral de superfície, da função escalar f. Então, esse princípio aí da integral de superfície para uma função escalar, a gente vai usar o mesmo princípio para a integral de superfície de um campo vetorial. Lá no campo vetorial, quando a gente for calcular a integral de superfície de um campo vetorial, nós temos que considerar a direção e o sentido do campo vetorial RU por RV. É o produto vetorial RU por RV. Bom, existem superfícies que são orientáveis e superfícies que não são orientáveis. As superfícies que a gente vai trabalhar são todas orientáveis. O que é uma superfície orientável? Bom, se for possível escolher um dos vetores, um desses vetores de maneira contínua em toda a superfície, dizemos que sigma é orientável. Vou dar um exemplo aqui de uma superfície não orientável. Digamos que você tem uma folha retangular comprida, e aqui eu estou identificando os pontos A, B, C e D. Você faça uma torção aqui no meio, de modo que você consiga ligar o A ao ponto C, o B ao ponto D. Vai formar uma superfície chamada faixa de Moebius. Agora tenta colocar aqui sobre a superfície uma caneta que esteja apontada numa direção. Percorra toda a superfície sem tirar a caneta da superfície, até voltar no ponto inicial. Perceba que você não consegue manter a caneta na mesma direção inicial. Ou seja, não existe uma escolha contínua de vetores normais às superfícies não orientáveis.
Então, repetindo que vamos trabalhar com superfícies orientáveis. Integral de superfície de uma função vetorial. A integral de superfície de um campo vetorial f é definida por integral dupla de f escalar n ds. Então, é uma integral sobre a superfície sigma. F é um campo vetorial, N também é um campo vetorial. É um campo vetorial normal à superfície. F escalar N, que é um produto escalar, passa a ser uma função escalar. Esta integral de superfície é denominada integral do fluxo do campo F sobre a superfície sigma. O campo vetorial N, no caso aqui N índice 1, é uma normal unitária. Portanto, ela é produto vetorial dada pelo campo vetorial R dividido pelo módulo desse produto vetorial. Isso vai me dar a normal unitária, a normal em relação à superfície. Multiplicando por menos esse campo, eu vou ter a outra normal. Como vamos fazer? A gente vai usar o mesmo princípio da função escalar. Lembre que f escalar n é um campo escalar, né? Eu vou chamar esse escalar de g. Então, integral dupla de g ds, como a gente já havia estudado, é g vezes o módulo do produto vetorial, du dv. Bom, vamos substituir o g por f escalar n. Então, aqui vai ficar, no lugar de g, f escalar n. Aqui, no lugar de g, é f, que atua nos pontos da parametrização, escalar n, em relação à parametrização, vezes o módulo. Substituindo a normal n por este quociente, veja que vai simplificar os módulos. Então, f é o campo f atuando nos pontos da parametrização, escalar produto vetorial RU por RV. Então, isso aí determina o fluxo do campo f através de sigma. Bom, uma questão importante aqui é que no enunciado ele vai indicar em que direção e sentido a normal vai estar, apontando para cima, para baixo ou paralelo ao plano xy. Enquanto que lá na integral de superfície de uma função escalar, isso a gente não se preocupava com isso porque a gente considerava o módulo do produto vetorial. Agora aqui a gente considera exatamente o produto vetorial. Então a gente precisa saber em que sentido, né? Então a direção e sentido do produto vetorial deve ser coerente com a normal enunciada no problema. Ficar bem atento a isso. Caso não seja coerente, a gente vai considerar menos o produto vetorial. Ou seja, vai mudar o sinal de todas as componentes do vetor. Interpretação da integral do fluxo. Considere sigma uma membrana delgada, através da qual passa um fluido, cujo campo de velocidades é o campo F. Então, cada vetor do campo direciona a partícula do fluido, e ΔS representa um elemento de área de sigma. A quantidade de fluido que atravessa ΔS, que é essa região aqui, em uma unidade de tempo, será aproximada pelo volume de um prisma, cuja altura é h. Então, vamos considerar aqui que h seja o módulo da componente f, isto é, a projeção ortogonal de f sobre n vai dar um vetor. Então, o módulo dessa projeção vai me dar o h. Então, h é a projeção ortogonal de f sobre n. Tem que calcular o módulo para determinar o h. Lembrando que n é um vetor unitário. Então, substituir as relações e simplifica aqui o módulo
do vetor n, mas n é um vetor unitário, então o módulo de n é 1. Então aqui o h vai ficar módulo de f escalar n. Lembrando que o vetor, o ângulo entre o campo f e o vetor n, ele é menor ou igual a 90 graus. Então o módulo de f escalar n, eu posso tirar o módulo. H vai ficar f escalar n. F escalar n vai ser maior ou igual a zero. Bom, então ΔV, que é o volume do prisma, é H ΔS, onde H é F escalar N vezes ΔS. Então isso vai representar a quantidade de fluido que atravessa ΔS por unidade de tempo. Isso é um elemento, certo? Se a gente subdividir isso aqui, no limite, o que eu vou ter? No limite eu vou ter integral dupla de F escalar N ds. Isso vai representar o volume de fluido que atravessa sigma em uma unidade de tempo. Essa quantidade é denominada fluxo do campo F através de sigma. Definição. O fluxo de um campo vetorial F através de uma superfície sigma é definido pela integral de superfície de F escalar N ds, onde n é um vetor unitário e normal à superfície sigma. Então, existe essa relação aqui, ó, a gente já havia comentado. R aqui é o domínio da parametrização da superfície sigma. Bom, observação. O campo F pode representar um gás que se expande uniformemente ou campos eletromagnéticos, entre outros campos que podem representar F. Nesses casos, o fluxo é uma medida do fluxo de gás através de sigma ou do fluxo eletromagnético através de sigma, respectivamente. Exemplo. Considere um paraboloide com a concavidade para baixo, z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse paraboloide vai interceptar o plano xy. Então, ele é limitado ali pelo plano z igual a 0. O campo F é 3x, 3y e z. Desejando determinar o fluxo de F através de sigma. Considerando a normal, olha a observação importante, considerando a normal apontando para cima. Então, aqui é normal, N apontando para cima, aqui o campo F, 3x, 3y e z. Aqui o nossa superfície. Bom, a intersecção do paraboloide com o plano XY vai me dar uma curva, uma circunferência de raio 3. Portanto, o meu domínio de integração, minha região de integração é um disco de raio 3. A nossa parametrização, faço x igual a u, y igual a v, e z igual a 9 menos u ao quadrado menos v ao quadrado. Aqui obedece a equação do paraboloide. Calculo o produto vetorial, vai dar 2u, 2v e 1. Então isso eu vou fazer produto escalar com campo F. Lembrando que F é 3x, 3y e z. Bom, substituo o x por u e o y por v. Bom, aí calculo aqui o produto escalar e chego em 5u ao quadrado, 5v ao quadrado mais 9. Jogo isso dentro da integral. Bom, aí a partir daqui eu vou ter que fazer a mudança de variável. U é igual a r cossino θ, v igual a r sino θ, u ao quadrado mais v ao quadrado é r ao quadrado. Lembrando que du, dv é diferencial de área. Substituo por r, dr e dθ. Faço as contas e chego em 567π sobre 2. Na maioria dos exercícios aqui, a gente não vai colocar a unidade de medida, mas digamos que o campo F é um campo de velocidade de um gás em expansão e o módulo de F é medido em metros por segundo. Então, a unidade de fluxo é metro cúbico por segundo.
Logo, o fluxo de gás através de sigma é 567 π sobre 2 metros cúbicos por segundo. Fluxo total. Fluxo total quando a gente tem uma superfície fechada. Digamos aqui um cubo. Bom, temos aqui 6 faces. Para cada face, temos que calcular uma integral de superfície. Ou seja, temos que calcular 6 fluxos. E aí fazer o somatório. A normal N aqui, estamos considerando exterior, ou seja, apontando para fora do sólido. Então, montamos 6 integrais de superfície. Fazendo o somatório, nós vamos ter aqui o fluxo total. Ok? Existe uma maneira mais simples de fazer essa conta. A gente vai ver isso no próximo vídeo, quando formos ver o teorema de Gauss. Bom, se sigma é uma superfície fechada, como um cilindro, uma esfera ou um cubo, então a integral acima mede o fluxo para fora por unidade de tempo. Bom, se a integral do fluxo for maior que zero, então o fluxo que sai da superfície excede o fluxo que entra. Então dizemos que é uma fonte dentro de sigma, considerando aqui sigma uma superfície fechada. Se a integral do fluxo, ou seja, se o fluxo for menor que zero, então o fluxo que entra excede o que sai. Neste caso, há um poço dentro da superfície fechada. Se o fluido tem densidade delta, então a integral delta F escalar N, ou seja, a integral de superfície aí, mede a massa de fluido que atravessa a superfície, sigma, em uma unidade de tempo. Bom, aqui temos exemplos de superfícies fechadas. A normal é exterior. Essas superfícies são denominadas superfícies gaussianas. Exemplo aqui, um outro exemplo, temos uma superfície esférica, a normal é exterior, o campo F é XYZ. Podemos dizer que esse campo aqui é um campo radial. Tá? Esse campo, quando atua sobre a superfície, ela também é normal à superfície. Ou seja, N é um campo normal, F aqui, XYZ, também é um campo normal. Então, para cada ponto, N e F são vetores normais exteriores. Portanto, são paralelos. O campo F e o campo N são campos vetorais paralelos. Sigma aqui é uma superfície esférica de raio 2 e centro na origem. Então, queremos determinar o fluxo de F através da superfície. Bom, a parametrização, se fôssemos fazer, poderíamos utilizar as coordenadas esféricas, considerando que R é fixo aqui, igual a 2. E aí varia só duas variáveis, a variável U e a variável V. Então, x é R seno V cosseno U, y é R seno V seno U e z é R cosseno V, onde o V varia de 0 a π e U varia de 0 a 2π. Bom, o produto vetorial disso aqui vai dar muita conta, então a gente pode utilizar isso aqui já diretamente, sem a necessidade de calcular. Esse é o produto vetorial. Este vetor, ele aponta para dentro. Então, como a normal é exterior, a gente temos que multiplicar por menos 1 cada coordenada, para ficar coerente com a normal N. No nosso caso aqui, neste exemplo específico, não vamos usar esta parametrização. A gente vai fazer uma interpretação geométrica. Lembre que eu disse que o campo F é paralelo ao campo N. Portanto, o ângulo entre os vetores é zero. Tá? Eles são paralelos e de mesmo sentido. Então, o ângulo entre esses vetores é zero. Então, o produto escalar de F por N é o módulo de F, o módulo de N, e vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1,
N é um vetor unitário, então o módulo é 1, então isso aqui vai ficar módulo de f. Tá? Bom, mas f é x, y, z, então o módulo de x, y, z é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Lembre que esse campo f está atuando sobre os pontos da superfície, então obedece a equação da superfície, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Por isso que aqui fica raiz quadrada de 4. Então aqui vai ficar f escalar n vai dar 2. Substituindo o f escalar n por 2, bom, o 2 aqui eu posso colocar fora da integral, vou ficar com integral de superfície de ds. Isso aqui, na verdade, é a área da superfície esférica. Bom, a área da superfície esférica é 4π vezes o raio ao quadrado. O raio é 2. Fazendo as contas, eu vou ter que o fluxo é 32π. Então, deu maior que zero. Obviamente porque o campo F ele só está saindo, ele não está entrando. Uma outra maneira de calcular o fluxo total, isso quando eu tenho uma superfície fechada, é utilizando o teorema da divergência ou teorema de Gauss, que vamos ver no próximo vídeo.